E aí, pessoal, bom? Então, uma outra pergunta que o pessoal faz aí bastante é com relação a onde comprar madeira e como comprar, né? Então, sempre tem aquela dúvida do comprar no home center ou comprar numa madeireira. Home center costuma ter a praticidade, você já comprar ela cortada na medida. Quer dizer, esse é um mito que o pessoal tem, né? Então, essa é a primeira coisa a falar, né? As madeireiras, melhores madeireiras, também têm esse serviço. A única coisa é que elas vão cobrar a parte o corte. Então, se você for fazer muitos cortes, o delta vai ser um pouco maior. E uma outra desvantagem da madeireira é que eles vão sempre te vender as chapas inteiras, eles não vão vender meia chapa. Então, assim, via de regra, se você vai usar um pedaço pequeno, se você precisa de pouca coisa, vai no home center. Vai ficar um pouco mais caro, o preço por metro vai ser um pouco maior, mas você leva só a quantidade que você precisa. A madeireira você vai ter que comprar a chapa inteira, ainda que você vá usar só uma parte, você leva a sobra depois para você, mas eles vão te cobrar a chapa inteira. E aí outra pergunta é como que eu levo essas medidas, como que eu tenho que chegar, qual o planejamento que eu tenho que fazer para ir fazer esse corte, seja no home center ou na madeireira. Então o que eu sempre faço é fazer um planejamento prévio do que eu vou fazer, né, de qual móvel que eu estou construindo. E aí você monta uma lista de peças já com todos os serviços extras que você vai querer contratar. E aí leva na madeireira para fazer o orçamento. Então vou fazer um exemplo prático aqui, numa estantezinha que eu vou fazer. Vamos ver? Ó, então a ideia aqui é o seguinte, eu vou fazer uma prateleira, ela vai ter 1.300 milímetros, né, 1,30 m de comprimento, por 2,1 de altura e 29 centímetros, 290 milímetros de profundidade. Esse aqui é o desenho que daqui eu vou fazer lá. Por que eu pus em milímetros aqui? A máquina que eles têm na madeireira já mede tudo em milímetros também. Então, para ficar tudo na mesma unidade, já fica mais fácil se você já levar assim. Aqui, essa prateleira aqui, ela vai ser, eu vou fazer ela acompanhando uma outra que eu já tenho do lado de cá. Então, por isso que as medidas estão rígidas. Mas normalmente, se eu estiver fazendo do zero, eu deixo algumas dessas medidas mais flexíveis para eu poder ajustar isso melhor na madeira, na chapa, na hora de fazer o corte. Como aqui eu preciso que ela acompanhe a do lado, as medidas estão mais rígidas. Aqui eu tenho aqui do lado, desse lado aqui eu vou ter uma pilastra e a outra prateleira está aqui e essa aqui é a parede. E aqui eu tenho o teto aqui abaixo, isso aqui vai ficar encaixado debaixo da escada, por isso que a medida aqui é fixa também. Se eu não fosse, eu poderia fazê-la um pouco mais alta, um pouco mais baixa, dependendo do ajuste que me desse o melhor aproveitamento da chapa. Uma outra pergunta também, eu não preciso levar esse planejamento de corte lá, eu só preciso levar a lista de peças. Eles vão jogar isso tudo num programa que vai fazer a otimização do corte lá para poder gastar o mínimo possível de chapa. Eu gosto de fazer pelo menos uma prévia, ainda que mais ou menos, de como vai ficar o corte, justamente para poder fazer esses ajustes quando eu tenho essa flexibilidade, né? Por exemplo, pode acontecer de a profundidade aqui, se eu reduzir 1, 2 centímetros nela, funcionalmente não vai mudar nada no meu armário, mas pode ser a diferença de eu precisar ou não comprar uma chapa a mais. Então eu fazendo esse planejamento prévio eu consigo ter essa ideia e reduzir o meu gasto, né? Otimizar o custo. Então vamos lá, aqui vai ser esse caixote aqui com mais 3 prateleiras no meio. O que eu tenho que olhar aqui primeiro? Essa primeira peça aqui, um outro detalhe aqui, essa peça aqui ela não é um retângulo certinho, tanto a de cima quanto a de baixo, né? Ela é um negócio assim, você olhando aqui de cima para baixo, ela faz um ângulo aqui. Então esse corte em ângulo a madeireira não faz, a madeireira só faz cortes retos. Então eu vou ter que pedir um corte reto e tirar esse ângulo aqui na mão em casa, na mão ou na serra, né? Quando tem que fazer esse tipo de coisa, o ideal é não pegar muito na tanga, deixar aqui pelo menos uns 5 milímetros aqui, lembrando que a espessura de lâmina de serra normalmente é 3 milímetros,
para poder fazer esse corte aqui sem ter que contar com a beiradinha, com a quina aqui, porque você nunca consegue fazer o corte certinho. Então é bom, quando tem que fazer esse tipo de coisa, é bom sobrar um pouco. Aqui, como eu vou colocar um acabamento depois na beirada, porque eu tenho parede dos dois lados, também não é muito bom você fazer na conta exata, porque parede é irregular, o reboco pode estar um pouco mais grosso em cima, no meio. Então, se você fizer a medida certinha, tá arriscado a hora que você terminar o móvel, chegar lá para encaixar, ele vai agarrar em algum lugar. Então é sempre bom fazer um pouco folgado. E aí você cola uma madeirinha na lateral para ficar acompanhando o reboco da parede. Então o 1300 aqui já está com a minha sobra. O 2 e 1 aqui também. Então vamos lá, eu vou precisar de duas peças dessa daqui, né? Então 1300 por 290. Vai ser essa daqui, a de baixo e a de cima. E as internas eu não vou poder pegar na mesma medida. Por quê? Porque eu já tenho a espessura das laterais aqui. Então eu preciso descontar a espessura das laterais. Essas madeiras aqui eu vou comprar a chapa na espessura de 15 milímetros. Então, e vou tentar fazer tudo na mesma. Então aqui vão ser duas peças dessa, né? E vai ser 3, que é as internas aqui, também de 290, só que aqui ao invés de ser 1300 vai ser 1270, que é mais os 15 milímetros de cada lado aqui. Então aqui já está essas 5 peças. E as laterais vão ser duas peças de 290 por 2010. Então isso aqui vão ser todas as peças que eu preciso. Além disso, como eu quero acompanhar, ter o desenho da prateleira do lado, eu tenho uma diferença aqui. A prateleira do lado ela tem uma espessura lá de 50 milímetros. Só que a do lado ela tem um vão livre muito maior do que isso daqui. Por isso que ela precisou ser dessa espessura toda. E ela não tem fundo. Essa daqui vai ter um fundo fechado. O fundo ajuda a dar rigidez para o móvel. O de lá não tem fundo, precisou ter rigidez nessa espessura. Aqui eu não preciso disso tudo. Então o que eu vou fazer? Vai ser a chapa. A prateleira vai ser com de 15 mesmo, que é bem mais barato. E eu vou cortar depois uma alturinha de 35 para poder colocar embaixo. Então vai ser tipo algo assim. A prateleira vai estar aqui e eu vou colar uma de 35 por baixo aqui, que aí de modo que essa face aqui vai ficar com 50. Quem estiver olhando de frente vai estar vendo no mesmo padrão da que está do lado. Ao fazer isso, eu tenho dois jeitos de fazer. Um é trazer essa peça de 35 já cortada da loja e com a fita de borda colada, e sem a fita de borda, para colar na mão, que é bastante sacal. E a outra é mandar colar lá, só que aí eu já sei, pelo menos da madeireira que eu costumo comprar, que a máquina de colar a fita de borda deles não pega largura menor do que 10 centímetros, 100 milímetros. Como eu preciso de 35, eu não consigo colar a fita de bordo na máquina deles. Então eu trago para fazer na mão. Ou uma outra coisa que eu faço também, que eu costumo fazer, é pedir a fita de 10 e essa tira de 10 centímetros e mando colar a fita de borda dos dois lados. Eu chego em casa, eu corto ela ao meio e aí eu tenho reforço para duas prateleiras. Cada uma vira o reforço para duas. E aí na hora de montar na chapa, para ver isso daqui, esse daqui, como são poucas peças, vai ficar tranquilo uma chapa só. Mas o que é importante saber é que o MDF, a chapa padrão tem 2.750 por 1.800. Então essas são as dimensões dela. E se for fazer de compensado, ela tem 2.200 por 1.600. Então essas são as medidas de chapa, tanto de MDF para compensado. Essa daqui eu vou fazer de MDF. Então aqui, outra coisa também, os veios da madeira, igual a minha bancada aqui, tá vendo que os veios estão nesse sentido.
os veios são sempre na direção do comprimento. Então isso é uma coisa que tem que planejar também. Se você quer os veios do seu móvel na horizontal ou na vertical, vai depender de como você passa essas medidas para o cara na hora que ele vai inserir no programa. A medida maior que você passar, a medida que você passa primeiro, ela vai ser tirada no comprimento, mesmo que ela não seja a maior. Então se você quer, por exemplo, nessa daqui eu quero que os veios da madeira estejam na vertical, então eu tenho que passar a medida 2010 por 290. Se eu quisesse os veios na horizontal, eu tinha que passar ao contrário, eu tenho que passar 290 por 210, por 2010. Mesma coisa para o compensado. Então aqui, como eu tenho todas as peças aqui, cabem tranquilo no meu comprimento aqui do MDF, eu posso tentar fazer o corte aqui colocando uma de lado a lado. Então eu vou ter duas peças aqui fazendo números redondos aqui, 30 centímetros. Então 60, 2, 3, 5, 7. Vou ter 7 peças aqui com 30 centímetros cada um. 3 vezes 7, 35. Não vai caber tudo aqui. Então eu vou ter que colocar duas chapas assim, duas prateleiras lado a lado. Consigo fazer isso? Consigo. As laterais que são maiores, não, eu vou ter que tirar elas separadas, mas todas as outras dá para pôr duas a duas. Então eu posso tirar duas aqui, vira uma, aqui vai virar uma também. Aqui então, ó, 30, 60, 90, 120, 150 para tirar a outra que ficou sozinha e ainda cabe aqui nos 1800 que eu tenho. Então aqui eu não vou precisar preocupar, já deu para ver que vai sobrar o suficiente para caber numa chapa só. Como eu falei, se eu tivesse fazendo do zero, eu tivesse mais flexibilidade nessas medidas, e se eu quisesse colocar mais 5 prateleiras ao invés de 3, já não ia caber numa chapa só. Eu poderia mexer aqui, ou mexer aqui na altura, fazer um pouquinho mais baixo para poder sobrar e caber uma outra chapa aqui. Aí dá para ir brincando com as medidas, até você tentar chegar num arranjo que caiba tudo na menor quantidade de chapas possível para você gastar menos. Então é assim que eu faço. Isso aqui, tendo essa lista de peças, é só chegar lá na madeireira e pedir para eles cortarem. Beleza? Gostaram aí? Por favor, dê um like. Quem não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e clicar no sininho aí para receber as notificações. Se ficar com alguma dúvida aí, já manda nos comentários que eu tento responder no próximo vídeo. Valeu, até!